Então, boa noite, pessoal. Como eu falei para vocês, a aula hoje de resolução de questões do Instituto OCP são questões aí que podem ser cobradas no concurso da Polícia Penal de Minas, da Polícia Penal de São Paulo, da Guarda de Curitiba, né? Todos esses concursos aí em paralelo, né? Então, estou pegando aqui questões novas, né, de 2020 para cá, eu considero que são questões novas, e que têm grande relevância e que podem cair na prova de vocês, beleza? Vou começar aqui, gente, por legislação especial. Vou começar por Lei Maria da Penha, e depois vou passar Estatuto de Desarmamento, LEP, né, para quem vai fazer da Polícia Penal, e aí por diante, beleza? Então, é aquele mesmo formato, né, que eu gosto de trazer para vocês aí. Hoje não é aula de teoria, hoje é aula da gente entender como é que a banca vem cobrando esses tópicos. Então, eu vou deixar aí, realmente, o artigo 25 lá da Lei Maria da Penha é importante. Vocês vão anotar, revisar lá no material de vocês, se errou, se acertou, revisem também por que acertou a questão. Às vezes foi no chutômetro, né, e a gente chega lá na hora e confunde. Então, muito cuidado aí, beleza? Ó, primeira questão aqui, ó, Lei Maria da Penha. Vamos lá. De acordo com a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Para configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve existir coabitação entre o autor e a ofendida. E aí, gente, deve ou não deve? Para a configuração de violência doméstica e familiar, deve existir coabitação. Larissa, Eric, eles têm que morar na mesma casa? Necessariamente? Não, né? Não. Show. Então, sai fora, chuta, põe fogo. Isso aí, Rafael. Boa. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado prestado obrigatoriamente por servidoras do sexo feminino? E aí, senhores? Certo ou errado? Lembrando para quem está no TikTok, é só clicar em qualquer link aí do perfil para ser direcionado aqui para o WhatsApp e eu colocar vocês no grupo das aulas ao vivo, viu? Para ter acesso ao compartilhamento, aos materiais. E aí, senhores? Certo ou errado? Errado, né? Não necessariamente esse atendimento à mulher será, muitas das vezes, feito por uma PFEM. Até porque, dependendo da região, a gente não tem essa quantidade de efetivo suficiente. Muitas das vezes você tem ali uma PFEM a cada 10 policiais. E vai que essa está de folga ou férias, enfim, é muito difícil, viu, gente? Então a banca vai trabalhar isso aí, vai colocar que é obrigatoriamente. Se a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela tem essa opção, gente? A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio? E aí? D. Inclui-se na competência do juiz dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens? É o juizado que toma conta disso, gente? E aí? O Ministério Público poderá propor transação penal para o autor de violência doméstica contra a mulher, desde que ele seja primário. E aí, gente? Respondem aí para mim.
no ponto de vista dos senhores, qual é o nosso gabarito? Qual é o nosso gabarito, senhores? E Professor, aí, puxa a tela assim, que eu não estou conseguindo ler tudo ainda. deixa eu melhorar aqui, Rafa. E agora, ficou bom? Ficou. E aí, galera, qual que é o gabarito? Pressão da prova, hein? Ô, irmão, tem um link fixado aqui no perfil do meu TikTok, só você clicar aí sobre a mentoria de reta final, que eu vou te adicionar aqui no nosso grupo. Beleza? Estou adicionando no grupo aqui agora. E aí, gente? Responde aí, qual que é o gabarito? Larissa, Eric, Luciano. Isso já mostra para vocês que precisam revisar o conteúdo. Precisam revisar o conteúdo. Vão para o gabarito. Gabarito dessa questão, gente, é C, viu? É C. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou colocar para vocês aqui, ó, uma por uma, o motivo das demais estarem incorretas. E eu preciso que vocês anotem esses artigos para revisar. Isso é questão do Instituto OCP e questão recente. Não podem vacilar com esse tema aí, beleza? Ó, está incorreta por quê? Artigo 5º, anotem aí, revisar, artigo 5º, Lei Maria da Penha. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, beleza? Independentemente de coabitação. Anotem artigo 5º. B. Tá gravando, Rafa. B. Incorreta. Na alternativa, se lê obrigatoriamente, mas, na verdade, a Lei Maria da Penha estipula que, preferencialmente, serão por meio de mulheres, beleza? Não obrigatoriamente. C, artigo 10º, anota aí, revisar artigo 10º da Lei Maria da Penha, questão recente do Instituto OCP aí, ó. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado ininterrupto e prestado por servidoras preferencialmente do sexo feminino. Cuidado, viu, gente? Não é obrigatoriamente. Anota aí, revisar artigo 14º-A, parágrafo 1º. Exclui-se da competência, exclui-se, viu, gente? A banca colocou na questão de vocês lá, inclui-se. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão de relacionada à partilha de bens. Artigo 41, anota aí, revisar artigo 41 da Lei Maria da Penha. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à Lei 9.699, que é aquela que rege aí os juizados especiais. Beleza, gente? Então, questão resolvida para vocês aí. Muito cuidado. Todo mundo com dificuldade em ler Maria da Penha. Vamos ter que revisar. Revisar muitas vezes. Se cair uma questãozinha dessa aí, gente, são 2 pontos. Beleza? É muita coisa. Vocês não podem perder questões daí. O material dos seus está completinho. Os mapas mentais lá. Dá para pegar isso daí, beleza? B. Questãozinha de 2023, Instituto OCP. Determinado policial militar é acionado para verificar ocorrência de violência doméstica envolvendo como vítimas esposa e filhos do suspeito agressor. Considerando os dispositivos legais e tratando a vitimologia da Lei Federal 11.340, assinale a alternativa
correta. Olha o Instituto OCP aí, gente, com incorreta dele. Gosta ou não gosta? Adora, né, gente? O policial deve ter cautela para não incidir no crime de violência institucional prevista na lei de abuso de autoridade. B. O policial deve agir com cuidado para evitar a vitimização secundária ou revitimização das ofendidas. C. Lembrando que ela quer incorreta ou correta, pessoal. Digita aí. Caso seja constatado que as crianças estão em situação de risco, o policial deve adotar a cautela de acionar o conselho tutelar. D. O policial deve somente preservar o local do crime e, em nenhuma hipótese, determinar o afastamento do agressor do lar conjugal, sendo esta uma medida exclusiva do magistrado ou da autoridade policial. E o policial deve providenciar o afastamento do agressor do lar, domiciliado ou local de convivência com a ofendida, caso o município não seja sede de comarca e não haja delegado disponível no momento da denúncia. E aí, senhores? Qual dessas está incorreta? Deixo na mão de vocês. Boa, viu, Rafael? Muito bom, cara. Muito bom. Gente, ele quer a incorreta. Incorreta. Artigo 12º da Lei Maria da Penha. Boa, Isabela. Artigo 12º da Lei Maria da Penha. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Portanto, questiono os senhores novamente. Qual que é nosso gabarito, pessoal? Qual que é nosso gabarito? Incorreta? O policial deve somente preservar o local do crime e em nenhuma hipótese. A Branca brincando com vocês aqui na D. Em nenhuma hipótese, pessoal, ele pode determinar o afastamento do agressor do lar conjugal. O que eu li para vocês aí agora? No artigo 12º. Anotem então, turma. Revisar artigo 12º da Lei Maria da Penha. Beleza, pessoal? Essa aula aqui, o intuito dela é mostrar para vocês quais são as deficiências aí que têm que ser revisadas. Beleza? Deixei aqui, ó. O policial deve somente preservar? Não, né? Quem pode? A autoridade judicial, delegado e policial, caso não tenha o juiz delegado. Pessoal do TikTok aí, ó, que estiver acompanhando, clica no link fixado no perfil para você ter acesso à aula, beleza? Show. Então, gente, cuidado. Viu, turma? Rafaela, Alcineia, Eli, cuidado, muito cuidado com isso daí. Todo mundo tem que revisar. Vamos para mais um. Ô, gente, quais são as formas de violência moral contra a mulher? Alguém lembra? Ô, Rafael, é só clicar em qualquer link.
Marta é casada e sofreu violência doméstica e familiar, provocada por seu marido. Marta recebia tapas em seu rosto, além de ser constantemente diminuída. E por palavras proferidas pelo marido, que a chamava de incompetente e criticava a sua aparência física. Também foi impedida de usar concepcionais. Anticoncepcionais, e recebia xingamentos que ofendiam a sua honra. Considerando que dispõe a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que Marta sofreu violência física, sendo essa entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Também sofreu violência psicológica, sexual e moral. D. Marta sofreu violência física, sexual e moral, sendo essa última entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocionais, diminuição da autoestima. Marta sofreu violência física, psicológica, moral, patrimonial e moral, não se enquadrando na violência sexual por estar ausente, conduta que constrangeu a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada. Marta sofreu violência física, psicológica, não se enquadrando na violência moral, pois não houve conduta que configurasse a calúnia. Marta sofreu violência psicológica e também sexual, pois foi impedida de usar anticoncepcionais, contudo, não resta configurada a violência moral nem a patrimonial. E aí, senhores? Questiono vocês aí. Qual é o nosso gabarito, pessoal? E aí, senhores? Vamos respondendo. Vou ler de novo aqui, ó. Marta é casada e sofreu violência doméstica e familiar provocada por seu marido. Marta recebia tapas em seu rosto, além de ser constantemente diminuída por palavras proferidas pelo marido, que a chamava de incompetente e criticava a sua aparência física. Também foi impedida de usar anticoncepcionais e receber xingamentos que ofendiam sua honra. Considerando que dispõe a Lei 11.300, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que, e aí? E aí, senhores? E aí, vamos ver se é isso mesmo? Revisem o material. Vocês têm a Lei Maria da Penha toda bisurada lá no material de vocês. Realmente, gabarito letra A, viu, galera? Gabarito letra A. Vou ler para vocês aqui. Anotem, anotem. Cuidado, intimidade com o material de vocês. 76 dias para a prova, a gente tem que estar bisurado isso daqui, viu? Vamos lá. Vou ler com cuidado. Artigo 7º da Lei Maria da Penha diz: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano moral e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique, perturbe
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, entre outros. 3. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou esforço, ou uso de força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer coisa, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição. É usar o cartão da namorada aí sem autorização, viu, pessoal? Em resumo. E 5º, a violação moral, entendida como aquela que configure calúnia, difamação e injúria. Então, digitem aí para mim, pessoal, por obséquio, qual que é a moral. A moral é o quê, pessoal? A moral é injúria, difamação e calúnia. Digita aí, para não esquecer. A patrimonial é o quê? Usar, né, dos meios, cartão de crédito, dinheiro, quebrar as coisas da mulher lá, entrar no salão de beleza que ela trabalha e jogar tudo, né, quebrar as coisas, colocar fogo. Sexual, né, gente? Por si só é fácil de entender. E a psicológica, que acaba confundindo muito entre a moral e a psicológica. A psicológica é a de cima. Vocês vão lembrar na hora da prova que a moral só são 3. É o quê? Injúria, difamação e calúnia, beleza? As demais que envolvam danos psicológicos, vocês vão entender lá que é a coação psicológica, beleza? Muito cuidado com isso daí. Muito cuidado, gente. Revisem o artigo 7º da Lei Maria da Penha, beleza? Lei Maria da Penha, artigo 7º. Vamos seguindo, vamos para a última questão de Lei Maria da Penha, e em seguida a gente vai para outra lei especial, beleza? Tá dando para ver que a gente tem que revisar esse conteúdo, pessoal. Tem que dormir pouco, estudar muito nessa reta final, gente. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, questão 2023, do Instituto AOCP. Quanto à criança ou adolescente, o juiz poderá determinar ao agressor de imediato, em conjunto ou separadamente, a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, exceto o Instituto AOCP novamente cobrando, exceto, incorreto. Então, bisurem isso daí. A banca de vocês, a madrasta de vocês, a partir de agora, ela gosta, ela é fina. Então, muito cuidado, viu? O afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima e a proibição de aproximação da vítima de seus familiares, das testemunhas e dos noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância. Essa tá bonita, não tá? Fala comigo aí, gente. Tá bonita ou não tá, Filipão? Pois é, gente. Mas ela quer a correta ou a incorreta? Ela quer a correta ou a incorreta, gente? Digitem aí. Portanto, tá certo ou errado? Tá errado. Para nós tá errado. Por quê? Não pode ser A, gente. Ela quer a incorreta. Ficou claro? A tá errada. Para nós tá... Na lei tá certa. Mas ela quer a incorreta. Portanto, cuidado. Vou segurar isso daqui e vou marcar que tá errado. D. A prestação de alimentos provisionais ou provisórios, gente. A autoridade pode fixar isso daí, que ele tem que pagar
os alimentos? E aí, pode, né? Então não pode ser B. Por quê? Tá certa. Ela quer a incorreta. Olha a banca exigindo de vocês aí o exceto. Quando ela traz exceto, ela quer a incorreta. Então, a B está errada. C, a monitoração eletrônica da criança ou do adolescente vítima das ofensas, a fim de controlar o perímetro do agressor. Pelo amor de Deus, gente. Se alguém virar para mim dia 26 e falar que colocou uma tornozeleira eletrônica numa criança, você nem me fala um negócio desse, viu? Eu vou ficar decepcionado. Uai, gente, aí tá mudando, ué. Eu vou colocar uma tornozeleira no pé da criança? Não pode. Então, portanto, nosso gabarito é o quê, gente? D, o comparecimento a programas de recuperação e reeducação? Sim, né? Com certeza. E o acompanhamento psicossocial por meio do atendimento individual e ou em grupo. Gabarito, portanto, C de Cristo, artigo 22. Anotem aí, revisar artigo 22 da Lei Maria da Penha, está disponível para os mentorados aí, lá na pasta de resumos e apostilas, beleza? Artigo 22, todo mundo revisar. Vamos para a próxima. Abuso de autoridade agora, galera. Agora eu quero ver, hein? Abuso de autoridade. Ô, gente, vocês estão tendo a oportunidade de saber o que está mais difícil aí para vocês. Anotem isso. Anotem os artigos que estão confundindo vocês. Chega lá na prova, todo mundo lá na prova, 12/7, pressão de boa. Por quê? Vocês sabem qual que é as deficiências. E quando eu falo isso, é no sentido de revisão. Beleza? Vão lá, abuso de autoridade, questões do Instituto AOCP. Vocês estão indo aí bater de frente com o que a banca vai cobrar de vocês daqui em diante. Seja na Polícia Penal de Minas, na Guarda de Curitiba, na Polícia de São Paulo, enfim. Vai tudo. Nos termos da lei de abuso de autoridade, presente o especial fim de agir do artigo 1º da citada lei configura crime de abuso de autoridade. Ó, de novo, Instituto AOCP com exceto. Nájila. Ó aí, Kênia. Adora ou não adora? Então, no dia da prova, as senhoritas, Isabela, Eli, todo mundo tomando esse cuidado. Exceto, incorreto. Beleza? Vamos lá. Conforme a lei de abuso de autoridade, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. E aí, gente? Com base na lei, isso está certo? Com base na lei, não conforme nossa questão. Estou questionando vocês. Com base na lei, isso entra em crime de abuso de autoridade? Estou perguntando. Gente, vamos lá. Não estou olhando no aspecto da questão. Estou perguntando. Se eu deixar de me apresentar para o preso, ou então me apresentar falsamente na ocasião, isso configura ou não abuso de autoridade, pessoal? Respondem aí. Artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade. Deixar de identificar-se ou identificar falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deve fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então gente. E é o quê? Crime de detenção, até porque na Lei de Abuso de Autoridade eu não tenho crimes com reclusão. É isso, gente? Ou eu estou errado? Anotem esses bizus aí. Então, se a conforme a minha lei, ela entra na lei de abuso de autoridade, e a nossa questãozinha está colocando que é exceto, a A pode ser gabarito, gente? Não, porque ela quer o quê? Aquilo que não configura crime de abuso de autoridade. Beleza? Vamos seguindo. B,
proceder à obtenção da prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Entra ou não entra como abuso de autoridade? Aí é outra questão, viu, Rafael? Daqui a pouquinho eu abranjo mais daí, beleza? Eu explico isso daí. Show? E aí, gente, Larissa? B tá errado também, né? Até porque, conforme a lei, tá certo. E ela quer o quê? A incorreta. Show? C. Submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante repouso noturno. E aí, gente? Quando eu estou pegando o preso lá, em flagrante delito, eu posso interrogá-lo à noite? Eu posso ou não posso, gente? Conforme a lei de abuso de autoridade. Posso ou não posso? Perdão, isso configura ou não abuso de autoridade? Responde aí. Configura ou não abuso de autoridade? Gente, está faltando revisar a lei. Está faltando revisar a lei. Não configura, gente. Não configura. Beleza? A questão considera que, caso o preso seja capturado em flagrante delito durante o período da noite, será considerado crime de abuso de autoridade. E não é, pessoal. Não é. Todavia, está incorreto, uma vez que a referida lei traz, em seu caso, como uma das exceções em que não é considerada abuso de autoridade. Portanto, você chegou lá, na situação hipotética, dentro da viatura, tá seu e seu colega lá, você viu o cara cometendo crime. É fato, está cometendo. Você pode interrogar à noite. Agora, não é flagrante delito? Você não pode. Aí sim, você está cometendo um crime. Beleza? Ficou claro, pessoal? O porquê do gabarito CC? Então, vocês vão anotar aí agora, por favor, revisar artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade. Anota aí, Eric, Kênia, Larissa, todo mundo, viu? Porque semana que vem, sexta-feira, nós temos aula de resolução de questões. Lembrando que cada questão dessa é 2 pontos na prova de vocês. Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Ninguém vai perder questão de lei especial lá, gente. É inadmissível. Vocês vão chegar bem lá no dia, mas preciso que todo mundo revise isso daí. Vocês já tiveram, tem as aulas gravadas desses temas lá na plataforma do Eduz e no grupo de mentorados. Para quem não faz parte, me chama aí depois da aula para eu colocar vocês lá e ter acesso às aulas, os materiais, os PDFs. Vamos lá, mais uma questãozinha do Instituto OCP. 2023, questão teoricamente recente, né, gente? De acordo com a lei de abuso de autoridade, lei 13.869, verdadeiro ou falso? Vixe, eu gosto dessas questões de verdadeiro ou falso, hein? Para quem faz parte da turma aí, já tá safo, não tá não, gente? Vamos lá. A divergência de interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas configura abuso de autoridade? E aí, gente, verdadeiro ou falso? Eu me lembro de falar isso com vocês na aula de teoria. Eu me lembro. E aí, senhores, verdadeiro ou falso essa área? A divergência na interpretação dos fatos. Considera-se, gente. Digita aí. Larissa, Felipe, Alcineia, Kênia. Pessoal, vamos lá. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas configura abuso de autoridade, gente? Errado, muito bem, viu, Flávio?
Muito bem. Muito bem. Show. Se eu já tenho que a primeira é falsa, gente, eu vou ficar gastando tempo lá no dia da prova? Não. Vou riscar A, vou riscar C, vou ficar aí só com B, D e E. Beleza? Show. Vamos para mais um. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública incondicionada, sendo admitida a ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. E aí? Ô, Lincoln, as questões estão disponíveis no nosso grupo do Google Meet. É só você clicar no link disponível aí no nosso perfil do TikTok, que aí você vai ser direcionado para uma conversa comigo aqui no WhatsApp e eu te adiciono no nosso grupo de aulas, beleza? Aí você tem acesso. Gente, e aí? A B, a segunda, pessoal, verdadeiro, né? Se eu sei que a segunda é verdadeiro, eu já vou chutar por fogo, jogar esse trem lá longe, essa B aqui. Vocês têm que ser safos no dia da prova, gente. É assim que passa no concurso. Então, sai fora. Ficou D e ficou E. D e E. Beleza. Para definir o meu jogo aqui agora, eu já sei que ou vai ser D ou vai ser E. Eu sei que a última aqui, nas duas, está F. Então, eu não vou nem olhar para a última. Eu vou olhar só para o que me interessa, que é essa daqui, ó. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando estas questões tenham sido decididas no juízo criminal. E aí, senhores? Fala comigo aí. O que vocês acham dessa daí? Falso? E aí, gente? Essa, pessoal, muito cuidado, verdadeira, viu? Verdadeira. Deixa, deixa eu mandar o link para vocês aqui da aula. Então, vamos lá. Verdadeira, beleza? E por último, que já mostra para vocês aqui, aquele que impedir, sem justa causa, e a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Verdadeiro ou falso, pessoal? Aquele que impedir. Falso, né? A detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Portanto, pessoal, nosso gabarito dessa questão é o quê? D, viu? FV, FF. Ô, Rafael, pode clicar em qualquer link que está disponível aí no perfil da mentoria, das apostilas, que você vai ser direcionado. Pode tentar outros também, tá ok? Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal? Gabarito, portanto, D, viu? Vamos para mais uma questão. Eu preciso, gente, que vocês revisem esses conteúdos. Tem mini simulado disponível lá. Todos os simulados completos têm lei de abuso de autoridade, lei de Maria da Penha. Então, todos os materiais estão aí para vocês, questões do Instituto AOCP. Não é hora mais de errar questão de direito, viu, gente? De legislação especial, quando eu falo. Não é hora mais para isso. A gente tem que focar nas revisões aí agora, beleza? Mais uma questão para vocês aí de abuso de autoridade. Em seguida, eu vou para crimes hediondos, beleza? Vamos lá.
Em relação à lei de abuso de autoridade, lei 13.869, que prescreve crimes funcionais e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta. Será admitida, incorreta ou correta, pessoal? Cuidado, hein? Mais uma vez, o Instituto OCP cobrando incorreta. Lá no dia da prova de vocês, gente, pelo amor de Deus, não perde uma questãozinha dessa por ser prodígio, não. Vai 12 por 7, tranquilo, na ponta do dedo, que eu tenho certeza que vocês vão bem. Mas não perde uma questãozinha dessa, não, viu? O Instituto OCP, ele gosta de incorreta, exceto, muito cuidado com isso daí. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Olha que bonito. B. As condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Para quem é aluno e assistiu a aula, eu dei um bisu disso aí. mp3.com, não falei com vocês, gente? Ou não? Ou eu estou muito doido hoje? Eu acho que eu não estou tão doido assim. Falei, não falei? Acho que falei. Portanto, nosso gabarito seria B, gente? Seria B? Cuidado. Cuidado. Vamos seguindo. Ela quer correta ou incorreta, gente? Quer correta ou incorreta? Portanto, pode ser a B, pessoal, que está certa? Não pode. Estou tentando treinar vocês aí para quem tem um pouco mais de dificuldade nisso daí. Não pode. A B está correta, gente. Cuidado. C. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade e legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito, nós tivemos uma aula muito rica de conhecimento ontem sobre direito penal e passamos por todas as excludentes e erros de tipo. Não passamos, pessoal? Fizemos até questões sobre isso daí. Então, pode ser a C, gente? Não pode também. Olha o tanto que, quando eu brinco com vocês que o direito complementa. Nós vimos ontem direito penal, estamos vendo hoje legislação especial e cobrou exatamente o que a gente estudou no direito penal. Então, o curso de vocês estão sendo direcionados. É só ter essa observação, vocês vão falar, pô, realmente faz sentido. Vi ontem sobre as excludentes, ó, caindo na minha prova aqui agora. Cuidado, viu? Então, já que está certa, para nós está errado. Lembrem desse cuidado aí no dia da prova de vocês. Vamos para mais uma. Constitui crime com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Gente, isso daí está exposto na nossa lei de abuso de autoridade? Tá certo, não tá? Beleza. Sobrou para nós o quê, pessoal? São efeitos da condenação à perda do cargo, do mandato da função pública e a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos? É isso mesmo, pessoal? 1 a 8 anos? São quantos, gente? Digita para mim aí. São quanto tempo? Quantos anos? Tá aí para vocês, ó. Tá desenhado no material de vocês, pessoal. 1 a 5 anos. Beleza? A inabilitação
para o exercício do cargo, mandado ou função pelo período de 1 a 5 anos, beleza? Tá lá para vocês. Show! Vamos agora para crimes hediondos. Revisem, pessoal, artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. Tranquilo, gente? Muito cuidado. Estou mostrando para vocês aí o que cai. Então, está na mão dos senhores anotar aí os artigos principais para revisar. Beleza? É uma sugestão. Vamos para crimes hediondos. Para quem estava um pouco perdido, como estudar para as legislações especiais dessas provas? É assim, gente. Errando questão, revisando aquilo que cai e fazendo mais questão. Beleza? É assim, reta final é isso, é correria. Tenho certeza que todo mundo, dia 25, vai gabaritar essas questões de legislação penal e vai falar, Nubens, ganhei 40 pontos na minha prova. É, desse jeito, não tem outro caminho. Mas é isso aí, gente. É trabalho duro, treino duro, jogo fácil, é isso mesmo. Então, crimes hediondos aí para vocês. Lembrando que todos os materiais estão disponíveis para os mentorados aí. As aulas, os PDFs, tá tudo bonito aí, ó. É só revisar. Em relação à lei de crimes hediondos e à lei de tortura. Olha que interessante essa questãozinha, gente. A banca conjugou duas leis especiais. A banca instituta a OCP, a banca de vocês. Olha o que ela fez. Ela pegou e dentro de uma questão e trouxe lei de tortura e crimes hediondos. Ela pode fazer isso. E aí tem aquele bonito concurseiro que fala, não, vou estudar só uma coisa só dessas leis aí, ó, vai cair tudo não. Olha um exemplo aí. Verdadeiro ou falso? Gosta ou não gosta, gente, de questãozinha de verdadeiro ou falso? Tá aí, mais um, hein? Será que a banca gosta também? Será que aquele bizu que eu dei vai ser válido na prova de vocês? Eu acho que tá indo ao encontro aí do que ela gosta, hein? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O STF, considerando a gravidade dos delitos, entende como constitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados? E aí, senhores? Verdadeiro ou falso? Gente, vamos fazer um acordo de cavaleiros aqui, gente? Vamos lá. Quando a gente não tiver certeza absoluta, no dia da prova, viu? Aqui a gente tem que fazer o contrário, tem que testar mesmo. Mas no dia da prova, um bizu de concurseiro velho. No dia da prova, quando você não tiver certeza dessa de verdadeiro ou falso, você segura. Você finge que não leu ela. Porque isso vai ser fundamental para você chutar certo ou errado. Então, já que ninguém respondeu, eu estou entendendo que todo mundo ficou com dúvida. Boa, a Cinésia jogou um falso ali, já foi confiante. Filipão também. Então, seguindo no ponto de vista deles, eu vou considerar a primeira como falso. Perdão, gente, vou considerar que todo mundo marcou falso. O que eu vou fazer? Já vou meter um chute, fogo, voadora, Hadouken, tiro nessa D e nessa E, beleza? Porque elas começam com B. Fiquei entre A, B e C. Vamos pensar que está faltando 10 minutos para bater o sinal e fechar a prova. Vocês estão sem tempo e vocês têm que analisar aí com rapidez. Então, já vou ficar entre A, B e C. Fiquei entre A, B e C, vou analisar. Nessas alternativas, a única que muda aí no final é a B. As outras duas terminam em verdadeiro. Portanto, não tenho muito o que fazer. Eu tenho que analisar. A segunda coluna, gente, tem mais verdadeiro ou mais falso? A segunda coluna tem mais verdadeiro ou mais falso? Tem mais falso, né, gente? Porque a A eu tenho F na segunda. A B eu tenho V. A C eu tenho F. A quarta eu tenho V. A terceira eu tenho F. Então, de 5,
3 eu tenho F. Logo, se eu não tivesse tempo, eu já ia arriscar essa B aqui, ó. Para mim, no dia da prova, ou vai ser A ou vai ser C. Técnica de gabarito aqui, ó. Fiz o master para quem não tem tempo. Eu já ia ficar entre A e C. Vamos analisar, gente? Agora que eu fiquei entre A e C, eu estou vendo que A, ela está considerando F na primeira, na segunda. E B e C está considerando F na segunda. Eu vou ler a F agora, gente? Não. Eu já ia direto para o que me importa, que é o quê? A terceira. Ela que vai ser o divisor de águas para eu encontrar meu gabarito. Se eu já matar essa terceira aqui, ó, eu já ganho tempo. Se ela tiver verdadeiro ou falso, eu já sei que ou é A ou é C. Beleza? Vamos analisar ela? Incide causa de aumento de pena no crime de tortura, se dela resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E aí, senhores? É grave ou gravíssima? E aí? Pessoal, é falso. Sabe por que é falso? E por que está confundindo? Porque pega mesmo, ó, incide causa de aumento de pena, crime de tortura, se dela resulta de lesão corporal grave ou gravíssima. Isso é o que ela colocou. Falso. Trata-se de qualificadora com pena em abstrato prevista de reclusão de 4 a 10 anos. Beleza? Artigo 1º, parágrafo 3º da lei de tortura. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão é de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Portanto, pessoal, trata-se de aumento de pena ou de qualificadora? Responde aí. São coisas diversas. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como é que a questão brinca? Então é F. Logo, se é F, nosso gabarito é A. Beleza? Por exclusão, por estratégia de gabarito de verdadeiro ou falso, eu peguei. Agora, para quem confundiu entre qualificadora e aumento de pena, sugiro que revisem a lei de tortura. Revisem a lei de tortura. Beleza, gente? E outra, é inconstitucional esse início de pena em regime totalmente fechado, viu, gente? É inconstitucional. Cuidado com isso daí. Beleza? Todo mundo entendeu a diferença da C, gente? O porquê que estava errado? Todo mundo entendeu o porquê que essa daqui estava errada, gente? Respondem aí. Por que, Rafa, Felipe? Ela colocou aqui, ó, incide, aumento de pena. Mas não é aumento de pena, é qualificadora, são coisas diferentes. Uma coisa é um crime qualificado, outra coisa é um crime com aumento de pena. É no nosso grupo de mentoria, Isabela. Tá todos os conteúdos disponíveis. Me chama aqui no WhatsApp, me manda um oi aqui no WhatsApp, que eu vou te explicar, beleza? Vou te mandar um áudio explicando. Mas é bem fácil. Vou te mostrar, vou te explicar. Então, gente, muito, muito cuidado com essas diferenças que a banca vai exigir de vocês. Por que estava errada, gente? Por quê? Trata-se de uma qualificadora com pena em abstrato. Não é um aumento de pena, beleza? Dá um joinha aí, pessoal. Todo mundo entendeu? Posso seguir? Portanto, FFFV, sem muito capricho, matando aí com 1 minutinho, eu consegui chegar no meu gabarito. Vocês vão fazer isso sempre? Não, usem com moderação, mas não tenho tempo. Ah, me perdi na redação. Essa técnica aqui de exclusão, de ir direto para o texto, fazer alternativas com aquilo que eu preciso, vai garantir para vocês um maior rendimento. Foi o que eu usei algumas vezes
e que deu muito certo. Então, minha sugestão para vocês, estratégia na hora da prova. Analisem o gabarito. Se eu não tenho certeza, eu já não vou marcando verdadeiro ou falso, não. Eu vou para B. Opa, a B eu tenho certeza, eu volto no meu gabarito. Ó, se a B eu tenho certeza que é F, eu posso excluir eu posso excluir a B, posso excluir a C. Opa, eu vi que a minha D aqui é verdadeiro, então eu posso excluir tal e tal. E aí você vai matando, entendeu? Vamos lá, vamos para mais uma. Estratégia, gente, estratégia. Teoria é uma coisa, gente. Saber fazer prova é outra que vocês estão pegando a maldade aqui, isso entendendo a banca. Entendendo a banca. Não deixa a banca manipular vocês para o erro, não, viu? Considera-se crime hediondo, tentado ou consumado. A. A organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. B. Homicídio simples, quando praticado por organização criminosa. C. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. D. Tráfico de entorpecentes privilegiado. E E. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Questiono o conhecimento dos senhores. Qual que é nosso gabarito, gente? Qual que é nosso gabarito? Com base na nossa lei de crimes hediondos. Gente, para não falar que eu sou muito mal, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Nós vamos ao encontro dessa teoria lá no material didático para vocês. Está desenhado. Está desenhado na apostila de mapas. Por que é mapas mentais? Porque reta final, gente, vocês têm que ter agilidade. Quer ver? Crimes hediondos, apostila. Crimes hediondos, legislação especial, resumos, crimes hediondos. Cuidado, pessoal, cuidado. Não perdem questão no dia da prova, por bobeira. Deixa eu abrir aqui, ó, o mapa mental da lei de crimes hediondos para vocês. Eu vou mostrar aqui aonde que está na apostila de vocês. Aqui, gente. Olha aqui. Está desenhado para vocês. Olha a qualidade desse material. É só revisar. Nosso gabarito dessa questão, gente, gente. É a organização criminosa quando direcionada ao crime hediondo. Considera-se crime hediondo tentado ou consumado. Tá onde isso, gente? Lá, ó. O crime de organização criminosa, quando direcionada à prática do crime hediondo equiparado, né? Ele está no nosso artigo, deixa eu consultar aqui, ó. São crimes hediondos. Homicídio qualificado. Vamos abrir aqui? Ó, são crimes hediondos. Homicídio, né, pessoal? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, beleza? Lesão corporal seguida de morte, dolosa de natureza gravíssima, feminicídio, roubo, estupro, extorsão, né, qualificada, epidemia com resultado morte, estupro, favorecimento à prostituição, falsificação, adulteração, tal de remédio, né, gente? Sequestro e cárcere privado, furto, né? Furto qualificado com emprego de explosivo, né? Qualquer furto, induzimento à instigação, auxílio ao suicídio, tráfico de pessoas. Quais são equiparados, gente? TTP, né? Mais H, que é o quê?
TTT, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, outros crimes, genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de armas de fogo, tráfico internacional de armas de fogo ou acessório, organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá ou não tá no material de vocês, gente? Nesse cantinho. Tá ou não tá? Tá desenhado. Então, sugiro que, para quem teve um pouco mais de dificuldade, revisem a apostila, viu? Eu vou colocar mais umas 4 questões no próximo simulado. Tem os mini simulados que eu estou mandando. São questões da banca de vocês. Tá aí no material. Cuidado, viu? Vamos para mais uma. Gabarito, portanto, A de aprovados. Beleza? Mas, para ser aprovado, tem que revisar. Revisar muito. Vou marcar aqui, ó. Olha lá, gente. Crime hediondo ou equiparado. Olha o finalzinho aí. Ou equiparado. Viu? Cuidado. Vamos para mais uma. Última questão de crimes hediondos. Depois nós vamos para a LEP, que vocês adoram, né? Lei de Execução Penal. Olha que aula rica, gente. Vocês estão tendo a possibilidade de ver o que está atrapalhando a aprovação de vocês. Indo ao encontro do PO. É isso que a gente tem que fazer agora. Anotem os artigos com maior dificuldade. Mais uma. Considerando os 6 crimes listados a seguir: tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Artigo 18 da lei. 2. Injúria racial. 3. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 4. Infanticídio. 5. Associação para o tráfico de drogas. 6. Tráfico de drogas privilegiados. Considere o rol taxativo, até porque, gente, a lei de crimes hediondos, ela é bem taxativa. Ela é bem taxativa, uma vez que somente é crime hediondo aqueles crimes que estão estipulados na lei de crimes hediondos. Beleza? Lembrem disso na hora da prova de vocês. A lei de crimes hediondos, ela é taxativa. Logo, vamos seguindo. Tal. É bem como o entendimento dos tribunais superiores. São crimes hediondos ou equiparados os delitos indicados apenas em... E aí, senhores? Olha que questão maravilhosa do Instituto AOCP, lá de 2022. Imagina uma questão dessa dia 25. Você vai perder 2 pontos, gente? Vocês, mentorados aqui, não vão, eu tenho certeza. Então, analisem com cautela. Né? Acabei de ler com vocês os crimes hediondos ou equiparados. Está aqui no material de vocês. Eu estou mostrando. Vamos analisar de novo, com mais calma? Tráfico internacional de arma de fogo. Acessório ou munição. É ou não é? Luciano, Larissa, é ou não é hediondo? Respondem aí. A1. É ou não é, gente? Respondem aí, pessoal. Sim. Vamos olhar nosso gabarito? Pode ser A3? Pode ser AC, Larissa? Flávia? Luciano? Pode ser AC? 2, 5 e 6? Pode ser nosso gabarito, gente? Responde aí. Kênia, por favor. Não. Ué, eu não falei que A1 é, gente? Eu não falei que A1 é? Se A1 é crime hediondo ou equiparado, logo o meu gabarito não pode ser C. Porque ela está falando que na C é 2, 5 e 6 somente. Portanto, eu, bisurado, né? Já não vou olhar para essa C.
E aí, gente, a 5, a E, a alternativa E me vem e coloca 2, 3, 4 e 6. Pode ser nosso gabarito, pessoal? Se eu sei que a 1 é, a nossa E pode ser gabarito? Não. Cadê o 1 aqui? Portanto, apenas com uma alternativa, eu acabei de eliminar 2 questões. É isso que vocês têm que ter no dia da prova. Sangue frio, 12 por 7. Vocês ficou entre 1, 2, A, B e D. Agora a gente vai olhar com uma certa cautela para as nossas alternativas. Quando eu tenho aqui na 1 e 3, e eu tenho que na D, ela me deu 1, 2, 3 e 5, e na B, ela não me deu alternativa de 3, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou analisar o 2? Não, eu já vou direto para o 3. Porque se esse 3 for crime hediondo, eu já desconsidero mais uma alternativa. Então, eu vou olhar. Gente, furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. É ou não é crime hediondo, senhores? Olha como é que está bonitinho aqui no material de vocês. Olha como é que está uma gracinha. Tem até uma bombinha, gente. É ou não é crime hediondo? Responde aí, senhores. Larissa, Alciné, para fixar. Kênia, Felipe, Eric. É ou não é? Mostrar um garfo, vou falar com ele. Logo, portanto, portanto, pessoal, se eu sei que a minha C está correta, conforme meu entendimento está correta, a minha B pode ser minha resposta, gente? Não, não pode. Opa, por exclusão, eu fiquei entre A e D. Por exclusão, eu fiquei entre A e D. Olha o entendimento de vocês, pessoal. A ou D. Agora, se eu sei que essa e essa estão certo, eu posso ver ou A2 ou A5. Qualquer uma das duas vai definir para mim qual é o meu gabarito. Injúria racial é crime hediondo, pessoal? Ou então, associação para o tráfico de drogas é crime hediondo? E aí, gente? E aí, senhores? Não, né? Injúria racial é crime hediondo, gente? Não. Não é crime hediondo. Também não, Rafa. Logo, eu acabei de chegar no meu gabarito. O gabarito da alternativa 1 e 3, alternativa A. Com inteligência, gente, com sangue frio, vocês mataram a questão. É isso aí. Beleza? A, 1 e 3. Perfeito? Questão resolvida aí de crime hediondo. Show! Todo mundo pegou aí? Vou ler para vocês o artigo. Anotem aí. Revisar aí. Lei de crimes hediondos toda. Viu? Revisar crimes hediondos, mapas mentais. Está lá na pasta de resumos. Qualquer coisa eu mando lá no grupo dos mentorados daqui a pouco para vocês. Vamos agora para aquilo que vocês amam, né? Para não falar outra coisa. Lei de execução penal, a famosa LEP. Lembrando que semana que vem teremos uma semana atípica só de REMP, viu, pessoal? Que é o regulamento da sistema prisional. Nós vamos pegar várias e várias questões e estudar os artigos mais caidores. Então, sugiro que participem das aulas. Vamos para a lei de execução penal. Vou pegar umas questões um pouco mais que não são do Instituto AOCP, gente,
porque eu sei que vocês já viram várias e várias vezes as mesmas questões, né? Quem é os alunos, são os alunos aí do nosso curso, já estão cansados de ver as questões do Instituto AOCP. Por quê? A gente já viu todas. Já tivemos várias e várias aulas de LEP. Então, as questões dele já estão maçantes para vocês aí. Mas vamos rever algumas. Beleza? Vamos lá, gente. Com base na lei de execução penal, respondem para mim qual é o gabarito dessa questão aqui. Ó. No que tange à lei de execução penal, lei 7.210, assinale a alternativa correta ou incorreta, senhores? Correta, Instituto AOCP. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 60 dias, ressalvada a hipótese de regime diferenciado disciplinar. E aí, gente, certo ou errado? Gabarito já é A, pessoal? O que vocês acham aí? Vamos analisar na nossa apostila? São quantos dias, Rafael? Cuidado, gente. Se a gente não tem convicção ainda, certeza absoluta, vamos segurando. Boa, Larissa. Olha a nossa apostila aí desenhada, pessoal. Eu gastei uma semana para fazer essa letra bisurada, mas tá cheio de desenho, cheio de tudo. Quem tem essa apostila aqui, ó, sabe que tá tudo lá. Vamos ver esse regime diferenciado? O que a nossa lei de execução penal está falando sobre isso? Gente, tá aqui, ó, desenhado na apostila de vocês. Ó, que bonito esse desenho, gente. Tá desenhada a menina dentro da gaiola, para ninguém esquecer lá no dia. Sem problema, viu, Kenny? Sem problema. Ó, artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes, e no desempenho do trabalho. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Aí eu tive o cuidado de colocar a mulher dentro da gaiola aí, ó, gente. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego da cela escura, são vedadas as sanções coletivas. Aí está seguindo aqui, ó. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas. Beleza. Seguindo. Aí, um pouquinho antes, no artigo 53, advertência verbal, geralmente aplicada em casos de faltas leves, é a sanção menos severa. Repreensão, geralmente aplicada em casos de faltas médias, né? Aplicação a faltas graves, tal. Aqui, ó, o contato com o exterior, entre outros limites, não poderá exceder em 30 dias, gente. Isolamento na própria cela ou em local adequado, né? Aplicável às faltas graves, deve observar o artigo 88. Pô, viu, Rafael? Show! Isso aí, muito bem. Não pode exceder a 30 dias, beleza? Não pode. Gente, vocês que são da mentoria, que têm acesso a esse material, eu sou chato, sou,
mas eu quero o bem de todo mundo. Todo mundo aprovado aí dia 26. É impossível passar nessa prova sem pelo menos uma vez ler esses artigos da LEP. Vocês não podem perder 4 questões, 5 questões de LEP. São 10 pontos. 10 pontos é muita coisa, gente. É muita coisa. Muita coisa, viu? Beleza, pessoal? Então, revisem, revisem, revisem. Obrigado, viu, Rafa? Valeu. Eu quero todo mundo aprovado, mas não é só eu. Todo mundo tem que batalhar aí e revisar esse conteúdo de LEP. Beleza? Está desenhado aí na apostila. Então, gente, se essa A está errada, vamos seguir o barco. Vamos seguir o barco. É correria. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Ô, pessoal, eu acho. Cadê? Eu só acho que essa B tá bonita, não tá, não, gente? E aí? Vamos olhar? Vamos segurar ela pelo menos? Vamos segurar pelo menos? Vamos lá. Vamos segurar. C. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização do juiz da execução. Ih, rapaz, chamou o juiz da execução. Será que é isso mesmo? Nájila, minha querida aluna, vimos isso na aula de reforço de hoje, não vimos? É juiz da execução? Creio que não. Vamos olhar na nossa apostila, gente? E agora até eu me perdi onde está essa apostila. Meu pai, amado, é tela demais, vocês não fazem ideia. É o diretor, né, não, professor? Isso, isso. Boa, Marcelo. Boa, Rafa. Luciano. Então, não é. Vou nem dar minha apostila, não. Já vou marcar que está errado. Já vou marcar que está errado. Considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 2 anos, a contar da saída do estabelecimento. São 2 anos, pessoal? Digita aí. Pessoal, todos os materiais para essa prova da Polícia Penal está disponível para vocês. Só clicar no link do meu perfil no TikTok, que eu vou direcionar para vocês aqui, colocar vocês no curso. Tem mais de 5 simulados, todas as apostilas, aulas gravadas, um simbólico. Beleza? Só clicar aí. Não são 2 anos, 1 ano. Boa, Gleice. Ganhou uma estrelinha. Já tem uns 4 alunos com estrelinha. Isso daí vai ser bom para vocês depois, viu? Estou só anotando. Vai ser bom. Show. Tá errado. E das decisões proferidas pelo juiz da execução penal, caberá recurso de agravo com efeito suspensivo? E aí, gente? Não. Boa, Bruna. Brilhou. Brilhou. Mais uma estrela para a Bruna. Portanto, nosso gabarito, gente, sobrou o quê? B. Boa, Rafa. B. B de bola. Vamos olhar isso lá na nossa apostila? Está desenhado. Quer ver? Desenhado. Coloquei até a mulher com um bebezinho no colo, gente. Não coloquei? Mas tá certo mesmo, é no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. E eu estou pesquisando na apostila de português, ó, para vocês verem tanto que eu estou gostando da aula. No mínimo 6 meses. 6 meses.
Aqui, gente. Ó, haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Ó. Calma aí. Eu vi berçário por aqui. Calma aí. Presa. Vamos ver o artigo? Em qual artigo que ela fala sobre isso? Para facilitar a nossa pesquisa aqui. Artigo 83, viu, gente? Anotem aí. Revisar. Olha que bonitinho, gente. Olha o cuidado que eu tive com vocês. Ficou bonito ou não ficou a mulher com um filho aqui no colo? Olha lá. Desenhada, assistência material. Garante o tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares do parto e do período de puerpério, ou seja, após o parto. Beleza? Tá bonitinho aí, ó, desenhado. Depois eu coloquei aqui no seu artigo 83, mais no final da apostila, aqui 81, 83, ó. 83. Poderão ser objetos de execução indireta, atividades tal. Aí tá aqui, serviços de tal. Deixa eu pesquisar aqui, gente. Berçário. De berçário. Ó, os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçários onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Beleza? Beleza. Muito bom. Muito bom, gente. Vocês estão muito bem. Estou confiante. Todo mundo está pegando mais maturidade nessas questões. É isso aí. Nós vamos errar aqui, anotar 10 mil vezes. Dia 25, todo mundo falar, realmente valeu a pena. Valeu a pena. O material está didático aí. Já tem mais de 100 questões do Instituto AOCP lá no banco de questões de vocês, gente. Já são mais de 100 questões. Entre português, as legislações especiais, nas aulas de resolução de questões. Então, tem como chegar muito bem preparado. Beleza? Assinale a alternativa correta sobre a lei de execução penal. Mais uma da famosa madrasta de vocês, né? Instituto AOCP. Linda, maravilhosa. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá do despacho do juiz competente. E aí, gente, são 10 dias? São 10 dias, pessoal? Cuidado! Vamos. Isso aí, estou questionando, vocês não estão respondendo, eu estou entendendo que vocês não estão respondendo, porque vocês estão sendo cautelosos. É isso aí. Segura, vamos para as próximas. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva em regime, o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado não será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Senhores, faz sentido isso daí? O cara fica preso, isolado, e eu não vou computar? Faz sentido, gente? Não, né? Já vou até considerar essa B incorreta. C. A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 30 dias. Ih, rapaz, questãozinha pesada, hein? Pesada. A autorização para saída temporária será concedida por prazo não superior a 10 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante um ano. Aí ficou o mel, hein, gente? Para que eu vou ficar preso? Sendo que eu posso sair 4 vezes num ano. Ou eu estou errado. Isso aí já está errado. Ou eu estou errado. Aí ficou um mel, não ficou, não?
Então, sai fora. Sai fora. Chuta que é, sai fora. Não quero você e não quero você. Em caso de falta grave, o juiz poderá renovar até 2/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. É 2/3, pessoal? São 2/3, pessoal? E aí, gente? Qual que é o gabarito da questão? Questão pesada que mostra que a gente tem que revisar a LEP. E já anotem aí. Anotem o bizu que eu vou passar para vocês aí agora. Bizu importante. Vocês vão revisar artigo 54, hoje ainda, viu, gente? Artigo 54, artigo 60, artigo 124 e artigo 127. Beleza? Nem que anotem à mão, para todo mundo não perder uma questãozinha dessa. Artigo 60 da nossa LEP diz: a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato dependerá do despacho do juiz competente. Então, pessoal, nosso gabarito, portanto, é o quê, gente? É com base no nosso artigo 60, a de aprovado, beleza? Está desenhado aqui na apostila de vocês, ó. Artigo 60. Olha como é que eu deixei desenhado, gente. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Está grifado. É inadmissível nós perdermos uma questão dessa lá do dia 25. Beleza? Revisem aí, artigo 60. Né? Essa aula está sendo muito rica para vocês entenderem quais são as maiores dificuldades de vocês. Beleza? Fechou, pessoal? 1h30 de aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje um pouquinho mais cedo, porque vocês estão aí com dever de casa. Vocês estão aí pelo menos com 40 artigos que eu falei aqui para revisar. Lei de abuso de autoridade, Maria da Penha, LEP, crimes hediondos. Esses artigos que eu pedi para vocês anotarem, vocês vão lá agora nas apostilas, anotem, olhem o que vocês erraram, por que eu falei para priorizar eles, né? E analisem. Realmente eu estou confiante nessas legislações ou na hora que eu tenho que fazer questões eu estou confundindo? Se eu estou confundindo, volta na aula teórica que está gravada e disponível para vocês de teoria e me assistem lá falando a teoria, né? Para quem tem um pouco mais de dificuldade com o PDF. Depois, em seguida, revi o material em PDF, gostei, entendi, vai lá para a pasta de simulados e questões, que vocês têm esse material disponível, e faça questões. Beleza? É assim que vocês vão massificar isso daí. Perfeito? Show, pessoal? Então, fico por aqui. Grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente tem uma aula pesada e muito boa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, viu, pessoal? Abraço. Valeu.